Olá, o BNews 19 horas desta sexta-feira está começando agora. Falta uma semana para o leilão do maior projeto do novo PAC, o túnel imerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá no litoral de São Paulo. A entrega das propostas está marcada para a próxima segunda-feira e o certame vai atrair empresas estrangeiras. A disputa já está aberta e na próxima segunda-feira o governo federal vai conhecer quem serão os concorrentes no leilão do maior projeto do novo PAC. Nos bastidores, 3 grupos saem na frente e hoje a favorita é a construtora portuguesa Mota Engil, que tem capital chinês da estatal CCCC. As empresas têm contratos assinados no México, Portugal e em Ruanda. E tem no portfólio a obra da maior travessia marítima do mundo. Inaugurada em 2018, a ponte conecta Macau e Hong Kong. São 55 quilômetros de extensão, incluindo trechos sobre a água e quase 7 quilômetros de um túnel submerso. O leilão também pode reerguer uma empreiteira que por anos foi uma das mais importantes do país e que viu seus ativos despencarem após a Operação Lava Jato. A Odebrecht se uniu com a Queiroz Galvão e fontes aqui de Brasília confirmam que o consórcio vai chegar com agressividade no certame. A terceira interessada seria a espanhola Acciona, mas essa ainda gera dúvidas sobre o fôlego financeiro para a oferta. O Tribunal de Contas fez um bom relatório sugerindo adequações no aspecto regulatório, justamente para que nós tenhamos maior segurança jurídica, previsibilidade, distribuição das competências, quem fica responsável pelo quê, ou seja, destacando a importância do porto para manter, dentre as suas competências principais, a palavra final sobre suspensão, sobre paralisação das operações, para que a gente possa viabilizar a obra. Vence o leilão o grupo que oferecer o maior desconto sobre as prestações anuais que foram definidas pelo governo de São Paulo em 439 milhões de reais. O investimento total da obra é de 6,8 bilhões de reais. 5,14 bilhões serão em recursos públicos, metade da União e outra metade do governo de São Paulo. E o restante será revestido pela futura concessionária. As cartas já estão na mesa e daqui menos de uma semana vamos descobrir quem vai levar a obra do primeiro túnel imerso do país. Todas as implementações para essas obras acontecerem dependerão de uma análise prévia de uma autorização do porto. Foram ajustes extremamente importantes para assegurar o aporte de recurso público do Porto de Santos e para assegurar a última palavra sobre as operações portuárias com os conflitos que poderão ser gerados com a execução dessa obra. Outro leilão importante que pode acontecer ainda este ano é o do Tecon Santos 10, que vai aumentar a capacidade de movimentação de contêineres no Porto de Santos em 50%. A área técnica do TCU, o Tribunal de Contas da União, já enviou o laudo para o relator do projeto na Corte, o ministro Antônio Anastasia. Foi uma semana com avanços no andamento dos processos para o que vai ser o maior leilão portuário da história. A área técnica do Tribunal de Contas da União entregou a análise e recomendou que o pregão seja feito em fase única, sem restrições de concorrência e com a manutenção da cláusula de desinvestimento. Proposta que é definida por representantes do setor, que argumentam sobre a necessidade de ampla concorrência na disputa. O modelo sugerido pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, é diferente desse formato. A agência indicou um leilão em 2 etapas, com restrição dos operadores que já atuam no Porto de Santos na primeira e a concorrência aberta numa segunda fase, caso não haja interessados na primeira rodada. O relator do processo no TCU, ministro Antônio Anastasia, já está com a análise técnica nas mãos. É um processo de alta complexidade, fizemos uma audiência pública, nós estamos acompanhando todas as ponderações, mas no momento oportuno o tribunal vai se manifestar. Os próximos passos para a definição do formato do leilão ainda envolvem a participação da ANTAQ, do Ministério Público e do próprio TCU. O relator explicou que todo esse processo tem um prazo definido, mas não deu detalhes sobre as datas para a conclusão dessa etapa. A expectativa da Autoridade Portuária de Santos é que o TCU defina o formato do certame até setembro. O Tecon Santos 10 vai ser o maior terminal de contêineres da América do Sul.
Vai ocupar uma área de 622 mil metros quadrados, com capacidade para movimentar até 3,5 milhões de toneladas por ano. O espaço terá 4 berços de atracação e vai expandir em 50% a capacidade de movimentação de contêineres no maior porto do país. O contrato prevê investimentos de 40 bilhões de reais em um período de concessão de 25 anos, que poderá ser prorrogado para até 70 anos. A relevância do assunto é indiscutível, não é? Um assunto de altíssima gravidade, muita importância econômica, não só para Santos, para São Paulo, para o Brasil, até para a América Latina. Estamos falando do maior porto da América Latina. Eu presidi a audiência pública como relator e assisti toda a audiência e vi as várias ponderações de diversos agentes econômicos, públicos, com representação do próprio prefeito municipal, secretário de Estado de São Paulo, da área de desenvolvimento econômico, representação do Ministério, da agência, representantes dos segmentos econômicos, todos se manifestaram. Então é claro que a relevância do tema é indiscutível. Então nós vamos fazer o trabalho do tribunal sempre com muita serenidade, seriedade e competência. Existe a possibilidade do leilão acabar ficando para o ano que vem? Ele está sendo previsto para dezembro de 2025 ainda, mas existe a possibilidade dele ser prorrogado, de ser adiado? Bem, o tribunal, pela legislação, tem os seus prazos que poderá cumprir. Eu sei que há uma necessidade de uma certa premência, mas nós também temos de analisar com muita profundidade, porque é um tema muito complexo. Então vamos fazer isso com toda seriedade e também com serenidade, mas dentro de uma celeridade que o assunto exige. Agora vamos falar de um acidente que aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. O VLT, veículo leve sobre trilhos, se envolveu em um acidente com um caminhão no bairro Macuco. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão teria ultrapassado o sinal vermelho no momento em que o VLT passava e atingiu a lateral do transporte público. De acordo com a Prefeitura de Santos, ninguém ficou ferido e os passageiros foram transferidos para outra unidade, segundo a Aviação Piracicabana. E tem mais notícias no BNews 19 horas. Representantes de setores industriais discutiram uma nova ofensiva conjunta para enfrentar o que chamaram de invasão de produtos chineses. A coalizão reúne representantes de 14 setores industriais e a proposta é considerada urgente. Conter o aumento nas importações chinesas em segmentos como aço, calçados, produtos têxteis, plásticos, máquinas e equipamentos. A ofensiva mira o governo federal. Entre os participantes da coalizão estão empresas como a Gerdau e a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e a Associação Brasileira de Calçados. O Ministério de Portos e Aeroportos encaminhou ao Tribunal de Contas da União o processo de concessão do canal de acesso ao porto de Itajaí, em Santa Catarina. A proposta prevê obras de infraestrutura para receber navios com até 400 metros, os maiores em operação no mundo. A estratégia do governo federal é criar condições para ampliar a movimentação em portos estratégicos. A Secretaria Nacional de Portos acredita que o leilão vai ser realizado no primeiro trimestre do ano que vem. Na semana passada, o Ministério de Portos e Aeroportos e a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, lançaram o edital para a concessão do canal de acesso do Porto de Paranaguá. O leilão está agendado para 22 de outubro. O primeiro navio da nova rota entre o Brasil e a China vai chegar no Amapá neste sábado. Vai ser a estreia de uma rota marítima direta entre a região da Baía Guandong, Hong Kong e Macau e o Porto de Santana das Docas, no Amapá. De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a medida vai trazer ganhos de produtividade e de renda para os produtores. A conexão vai reduzir o tempo de transporte entre a Amazônia e a China, fortalecendo o comércio internacional com o foco no desenvolvimento regional bioeconômico e a integração produtiva. O Tribunal de Contas da União constatou um déficit de 187 bilhões de reais na arrecadação da Previdência Rural. Segundo a auditoria da Corte, a arrecadação em 2024 foi de 9,8 bilhões de reais, enquanto o custo para a União foi de 197 bilhões. O relator do processo, o ministro Walton Alencar, determinou que o Ministério da Previdência Social apresente providências num prazo de 180 dias para implementação de avaliações periódicas específicas para a Previdência Rural,
e adequar a política às transformações sociais e econômicas. Um piloto da Força Aérea Polonesa morreu após a queda de um caça F-16 durante os preparativos para o Air Show Handel, evento aéreo que acontece neste fim de semana na Polônia. O governo do país classificou o episódio como uma tragédia. Segundo o exército, não houve feridos. O Air Show Handel é um dos principais eventos de aviação do país e reúne, tradicionalmente, milhares de espectadores e especialistas da área. O governo polonês ainda não informou se o festival vai sofrer alterações por causa do acidente. O presidente Lula autorizou que o Itamaraty dê início ao processo para as tarifas de reciprocidade contra os Estados Unidos. Os instrumentos de retaliação serão analisados pela CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. A equipe da Fazenda vinha elaborando, com a ajuda de outras pastas, um conjunto de medidas para a resposta às sanções impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump contra o Brasil. Se a CAMEX aprovar o procedimento, vai ser criado um grupo interministerial para discutir possíveis contramedidas. E Lula também esteve na cidade de Contagem, em Minas Gerais, nesta sexta-feira, onde fez anúncios importantes. Ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do senador Rodrigo Pacheco e da prefeita de Contagem, Marília Campos, o presidente confirmou investimentos de 9,7 bilhões de reais para o transporte público em 12 estados brasileiros. O recurso faz parte do novo PAC Seleções, voltado a atender projetos prioritários apresentados por estados e municípios ao governo federal. Destes projetos foram aprovadas 29 propostas para a execução de obras, no total de 6,05 bilhões de reais, e outros 3,73 bilhões para a compra de veículos e equipamentos em médias e grandes cidades. Lula também anunciou o investimento de 1 bilhão de reais para a ampliação da linha 1 do metrô de Belo Horizonte, que vai ligar a estação Novo Eldorado, em construção, até a estação Beatriz, em Contagem, que ainda será construída. E tem muito mais notícias no portal bnews.com.br. Eu vou aqui para o telão e destaco uma que vem da região sudeste, que são as obras do Rodoanel Norte, que avançam com o içamento de vigas na rodovia Dutra. O içamento de 4 vigas que farão parte da alça de ligação do Rodoanel Norte com a rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, neste próximo fim de semana, marca então uma etapa importante para o avanço das obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. A movimentação vai ocorrer em Arujá. As vigas que serão içadas neste final de semana têm 59 metros de comprimento e pesam, em conjunto, 170 toneladas. Elas serão içadas aos pares por guindastes de 450 toneladas durante a madrugada de sábado para domingo. Então, mais uma notícia aí de investimentos para a rodovia. Vamos agora a mais um giro de notícias. O Porto de Vila do Conde, no Pará, movimentou 9,5 milhões de toneladas no primeiro semestre e se consolidou como o principal terminal da região norte do país. No total, a região movimentou 29 milhões de toneladas. Atrás de Vila do Conde, outros destaques foram os terminais de Santarém, Santana e Porto Velho. A posição estratégica destes portos é fundamental para o escoamento de produtos agrícolas, minerais e industriais, conectando a produção local aos mercados nacional e internacional. A soja foi a mercadoria mais movimentada no primeiro semestre, com 7,7 milhões toneladas. O Ministério de Portos e Aeroportos e autoridades do Canal do Panamá assinaram um memorando de entendimento nesta quinta-feira que marca o início de uma parceria voltada a ampliar a cooperação internacional em infraestrutura logística, transporte marítimo e comércio exterior. Segundo a pasta, o Panamá é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil na América Central, com um fluxo de 934 milhões de dólares no ano passado. O acordo vai ter duração de 2 anos e prevê iniciativas como o intercâmbio de informações sobre portos e transporte marítimo, além do desenvolvimento de novas rotas de exportação via Canal do Panamá.
O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, recebeu uma comitiva da Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos e do Departamento de Segurança Interna para entrega de novos equipamentos. A iniciativa integra o programa Portos Mais Seguros, supervisionada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e pela Secretaria de Aviação do Ministério de Portos e Aeroportos. A doação, avaliada em $2 milhões, foi financiada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos por meio do Bureau de Contra-Terrorismo. Um funcionário terceirizado do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira numa ação de combate ao tráfico de drogas. Imagens divulgadas pela PF mostram o servidor entregando uma mala com 13 quilos de cocaína para um passageiro na pista de pouso antes do embarque para Fortaleza, no Ceará. O passageiro também foi preso ao desembarcar na capital cearense com a droga. Durante a operação, os policiais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre. O primeiro navio a atracar na temporada de cruzeiros do Porto de Santos vai ser o MSC Preciosa. A data está marcada para o dia 26 de outubro. Nesta temporada, serão cerca de 320 mil embarques só no Porto de Santos até o dia 19 de abril do ano que vem. O terminal de passageiros tem previsão de receber 14 embarcações, sendo que 5 farão escalas regulares e 9 passam pelo Cais Santista em trânsito. No total, serão 133 escalas em 95 dias de operação, com menos navios em escalas regulares e navios menores que a temporada passada. O número de embarques vai ficar 30% mais baixo nesta temporada. A Autoridade Portuária de Santos informou que o cais de Outeirinhos vai estar apto para receber atracações de navios de cruzeiros. O espaço foi alvo de um acidente envolvendo um navio petroleiro em março. A embarcação Olavo Bilac colidiu com 3 navios da Marinha após apresentar problemas durante uma manobra. O petroleiro transportava 50 mil toneladas de óleo combustível. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos, os reparos à estrutura vão começar no mês que vem e serão concluídos até a chegada do primeiro transatlântico. E foi dada a largada nesta sexta-feira do aprofundamento de um dos principais portos da região Nordeste. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou a autorização para o início das obras de dragagem no Complexo Portuário e Industrial de Suape, em Pernambuco. Essa obra é considerada uma das mais estratégicas da pasta, porque vai aumentar a profundidade do canal para 16,4 metros. E com esse calado, o Porto de Suape poderá receber os maiores navios do mundo. O investimento chega a quase 200 milhões de reais, 100 milhões do governo federal e o restante do estado. Suape é um dos principais portos brasileiros. Entre janeiro e junho, foi o 5º com maior movimentação entre os terminais organizados do país, atrás apenas de Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro e Rio Grande. O aprofundamento é fundamental por causa das obras que já estão acontecendo no porto. A APM Terminals do Grupo Maersk constrói um novo terminal de contêineres com um investimento de 1,7 bilhão de reais. Isso vai ampliar a movimentação em mais de 30%. O governo federal também prepara novos investimentos, como a recuperação do mole de abrigo e a dragagem de readequação do Porto de Recife. Isso é fundamental para a expansão futura do porto, a atração de grandes e novos navios e a atração de novos empreendimentos e novos operadores portuários. E esse vai ser o start, o início de uma grande expansão do porto que está planejada e que nos próximos 10 anos certamente será concluída. O BNews 19 horas volta na segunda-feira. Uma excelente noite para você, um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda. Até lá!